pessoal, eu sou a Jarice Soares e junto com a Letícia de Sá, nós somos ligantes da Lago, MIG e acadêmicas do 8º período de medicina. Hoje nós vamos falar sobre anticoncepção, a eficácia dos métodos. Primeiramente, antes de falar sobre o que é a anticoncepção, nós temos que frisar que cada mulher tem a sua individualidade, sua singularidade, então não tem como definir um padrão para anticoncepcional para todas as mulheres. Cada mulher tem que descobrir qual o seu melhor método contraceptivo. E o que é anticoncepção? É um conjunto de métodos e técnicas que tem como objetivo impedir que a mulher tenha uma gravidez indesejada durante uma relação sexual. E os métodos, né? Nós temos os métodos reversíveis e os métodos irreversíveis, que são aqueles definitivos, os cirúrgicos. Os reversíveis são os métodos comportamentais, os de barreira, o dispositivo intrauterino, que é o DIU, os hormonais e a pílula de emergência. Temos também os definitivos, que é aquele que mesmo que a mulher volte atrás, ela mude de ideia, não tem como mais reverter. É a esterilização cirúrgica feminina e a esterilização cirúrgica masculina, que é a vasectomia. Então, como é que eu vou saber se esse método ele é eficaz ou não? É porque tem alguns estudos já que define o índice daquele método, que é o índice de Peele. Ele vai definir se aquele método tem uma moderada intensidade, uma moderada eficácia, uma baixa eficácia ou não. Que ele é calculado pelo número de falhas em 12 meses por 100 mulheres, dividido pelo número total de meses de exposição. Então, pelo índice de Peele, eu vou saber se aquele método ele tem um índice de falha bom, né, alto ou baixo. Aqui nós temos esses métodos que eles são considerados como mais efetivos, ou seja, que o índice de falha deles, usando corretamente, é muito baixo. É em torno de menos que 2% para cada 100 mulheres em um ano, no período de um ano. Os mais efetivos são os implantes subcutâneos, o DIU, nós temos tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal, esterilização feminina e a vasectomia. Os mais efetivos são os injetáveis, que temos o mensal e o trimestral, as pílulas, os adesivos e o anel vaginal. A falha deles é em torno de 3 a 9% de 100 mulheres no primeiro ano de uso. Geralmente, essas falhas ocorrem pelo mau uso do método. Os efetivos são os preservativos masculinos, o diafragma, o preservativo feminino e o método de consciência corporal. Eles também, a falha deles é em torno de 10 a 20%. Os menos efetivos são os espermicidas, que também tem um índice de 21 a 30%. Agora aqui nós vamos destrinchar sobre cada método, para você ficar por dentro de tudo. Então, os métodos comportamentais, eles geralmente estão baseados no padrão menstrual da mulher. Por exemplo, a tabelinha. A mulher ela precisa conhecer o seu corpo, ela precisa entender qual é aquela janela de fertilidade que ela está, para saber o período em que ela vai se abster da relação sexual, porque ela vai estar ovulando naquele dia. É o método da tabelinha. Usando corretamente, que é o uso perfeito, tem uma taxa de 5% de falha. E o uso regular, ou seja, que ainda teve um pouco de erro ali, é 24%. O coito interrompido, que para muitos autores eles não consideram eles como um método contraceptivo, né, porque não é tão eficaz. O uso perfeito, a taxa de falha é de 4%, e o uso ali com algum erro é 22%. O método do muco cervical ou de Billing, que a mulher vai saber se o muco ele está espesso, está um pouco grosso, ali no dia que ela está ovulando, o uso perfeito, ela verificando todos os detalhes, é em torno de 3%. E o uso regular é 24%. O método da curva térmica, que é a temperatura basal da mulher está mais elevada ali no período fértil, usando perfeitamente a taxa de falha é de 0,4% e o uso regular é de 24%. Os métodos de barreira são aqueles que vão impedir
a ascensão do espermatozoide para a cavidade uterina. Vai bloquear que o espermatozoide suba e chegue até a cavidade uterina, né, em que encontre o óvulo. Então, nós temos os métodos de barreira mecânica, que é o condom feminino e masculino, ou seja, a camisinha feminina e masculina, usando perfeitamente, o uso correto deles, tem uma taxa de insucesso muito baixa, né? A feminina de 5% e a masculina 2%. Usando regularmente, com algumas falhas durante o uso do método, 21% para feminina e 18% para masculina. Nós temos também o método de barreira químico, que é a esponja anticoncepcional e o espermicida. Neles, nós temos ali substâncias que vão matar o espermatozoide para que ele não consiga nem chegar na cavidade uterina. Usando perfeitamente, a esponja anticoncepcional tem um bom índice também, de 9% a 20%, e uso regular de 12% a 24%, e o espermicida tem de 18% de mulheres com a gravidez desejada no primeiro ano de uso. Já o diafragma, ele é uma barreira mista, porque ele serve tanto como mecânico, né, vai impedir a ascensão do espermatozoide, como ele contém espermicida, aquela substância vai matar o espermatozoide. Tem um uso perfeito dele, em torno de 6%, e o uso regular de 12%. E os dispositivos intrauterino, que é o que está no auge, né, o DIU, nós temos tanto o DIU de cobre, DIU de prata e o DIU de levonorgestrel. Eles não precisam da motivação da mulher ficar colocando e tirando o tempo todo. Colocou uma vez, vai durar ou 10 anos, se for o DIU de cobre, ou de 5 a 7 anos, se for de levonorgestrel. O uso perfeito deles tem um índice maravilhoso, que é em torno de 0,6% de cobre, e o levonorgestrel de 0,2%. O que significa esse uso perfeito? Que se o DIU ele estiver colocado corretamente lá na cavidade uterina, a mulher vai ter uma menor chance de gravidez, uma menor chance de insucesso, e uma menor chance de gravidez indesejada. Mas o uso regular, ou seja, se o DIU estiver mal posicionado, se estiver um pouco fora da cavidade uterina, ele ainda garante uma certa proteção. O de cobre de 0,8% e o levonorgestrel de 0,2%. Os métodos hormonais, nós temos os mais famosos, que mais de 100 milhões de mulheres do mundo inteiro usam, são os anticoncepcionais orais combinados. Usando ele corretamente, todos os dias, no mesmo horário, a taxa de sucesso é alta, né? Olha só, 0,3% é se houver falhas, usando perfeitamente. E o uso regular é 9%. Os injetáveis também, eles possuem também uma alta eficácia, usando perfeitamente. Nós temos o injetável mensal e o trimestral, tem 0,3% de falha. E o uso regular, se esquecer ali de tomar um mês, também ainda garante uma certa proteção, mas tem uma taxa de falha de 3%. Temos também o adesivo, 0,3%, também, que é comparado a taxa dele de falha com os injetáveis e os anticoncepcional oral combinado. O anel vaginal também garante uma boa proteção, e o implante subcutâneo, que ele tem uma taxa maior ainda do que os outros, né, que nós acabamos de falar, que a taxa de falha dele é de 0,05%, usando perfeitamente. E o uso regular também tem uma taxa muito boa, de 0,05%. Por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre a esterilização cirúrgica, que é um método irreversível, é um método definitivo, né? Depois que a mulher ou o homem decide fazer a esterilização cirúrgica, não tem como mais voltar atrás, né? A taxa de falha é mínima. Na feminina, né, que vai ocorrer, vai cortar as trompas uterinas, né, ou amarrar, a taxa de falha é de 0,5%, e na masculina é 0,1%. Então, gente, esse foi o nosso trabalho sobre anticoncepção, falar para vocês sobre a importância de cada método e lembrar que cada mulher tem a sua individualidade. Você pode conversar com o seu ginecologista, com o seu obstetra
sobre qual método você pode se sentir melhor, que você se sente mais tranquila para realizar e para evitar uma gravidez indesejada.